Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Farhana e eu tô aqui hoje para explicar para vocês sobre um pouquinho de AVC. Eu estava essa semana lendo um artigo da American Stroke Association e ele falava lá de alguns pontos principais sobre o AVC. E eu vi que tem uma grande parte da população mundial que não sabe nem o que é o AVC. E por isso que em alguns casos acaba sendo uma fatalidade, porque as pessoas acabam não sabendo nem como agir. Então hoje eu tô aqui para mostrar para vocês 10 dos principais que eu achei mais interessantes desse artigo, os 10 pontos principais, e eu quero que você acompanhe aí até o final e me diz se você achou interessante. Para começo de história, o primeiro que eu achei interessante divulgar é porque todo mundo acha que um AVC só tem um tipo. Não, existem 3 tipos de AVC sim na forma básica. O primeiro deles é o isquêmico. O isquêmico é um AVC que ocorre um entupimento, uma obstrução de alguma veia do cérebro e você acaba tendo esse AVC por conta da falta de sangue que vai para o cérebro. O segundo é o AVC hemorrágico. É quando o seu vaso ele rompe e acaba explodindo tudo lá dentro do seu cérebro. 1, 2 ou mais veias do seu cérebro. E o terceiro são os AITs. O que é AIT? É uma alteração isquêmica transitória. É quando o seu cérebro ele começa a receber pouco suprimento sanguíneo e você fica meio... Durante alguns segundos, a pessoa fica te chamando e você não consegue ter resposta. Transitório porque isso ocorre rapidamente e passa, alguns minutos e passa. Mas você fica sem dar nenhum tipo de resposta durante alguns minutos. Eles também são chamados, além de AIT, como mini derrames. Segundo ponto que eu achei super interessante são os sintomas do AVC. Quando você começa a sentir 1, 2 ou mais desses sintomas, é importante ir direto para o atendimento médico, tá? Porque às vezes pode não ter uma pessoa do seu lado para te ajudar a ir chegar até uma emergência de um hospital. Então quando você perceber aquela fraqueza, que você não tá mais conseguindo caminhar direitinho, nem falar direitinho, tendo uma dificuldade para falar, quando você tá tendo uma dor de cabeça forte, repentina, e sem nenhuma causa aparente, quando você tem uma perda súbita da sua visão, quando você fica assim com aquela ânsia, com aquela vontade de vomitar, com aquela coisa ruim dentro de você, quando você tem uma perca na força assim dos seus músculos, é importante que você avise para alguém ou vá correndo para uma emergência, porque o terceiro ponto tem tudo a ver com isso, tá? Quanto mais rápido você tiver o atendimento médico, é melhor para você, porque a cada 1 hora que você perde indo para o atendimento ou você perde não indo para o atendimento, são cerca de 120 milhões de células cerebrais que morrem. Ah, mas o que é isso? Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Eu já tive um AVC, nunca que eu vou ter outro. Mentira. Um raio cai sim 2 vezes no mesmo lugar. O índice de pessoas que já tiveram um AVC e podem voltar a ter um outro AVC é de 1 a cada 4 pessoas. Então, num grupo de 4 pessoas que já tiveram um AVC, uma pode voltar a ter. O que nos leva a um outro tópico que eu achei super interessante, que é: se o seu médico receitou para você ter o tratamento com aspirina, AS ou um anticoagulante, que é a mesma coisa, você não pode abrir mão de usá-lo. Ele vai prevenir você que você tenha um outro AVC lá na frente, né? Então, se ele passou e falou que seu tratamento é usar, não deixe de usar. É importante sempre estar fazendo um controle para saber se o seu sangue está anticoagulado. Lá no exame de sangue, logo na primeira parte, o seu médico pede na guia lá do exame de sangue o TAP, que é para ele identificar como é que está o seu índice de coagulação, o INR. Para quem toma esses anticoagulantes, o normal, que é o ideal ali para você ficar, entre 2 e 3. Se tiver nessa faixa, beleza. Pessoas normais que não usam nenhum tipo de anticoagulante é de 0 até 1. Então o seu médico sempre tem que estar acompanhando aquilo ali. O acompanhamento com o neuro e o hematologista é imprescindível. Você não pode deixar descansar. De 3 em 3 meses tem que estar fazendo esse exame para poder você controlar ali o seu INR, o seu índice de coagulação. Gente, se você teve alguma sequela do seu AVC, os 3 primeiros meses são imprescindíveis
importante que você tenha uma equipe médica ali do seu lado para te ajudar a melhorar essas sequelas ou amenizá-las o máximo possível. Porque nesses 3 primeiros meses após o AVC é quando o cérebro ele reaprende com mais facilidade uma função que você perdeu. Seja o caminhar, seja a fala, seja um lado do seu rosto ou do seu corpo que ficou paralisado. É importante que você tenha ali uma equipe com médico, com fisioterapeuta, com um fonoaudiólogo, porque se você tiver tido alguma sequela, esse período é essencial para que você possa reaprender de novo, né, sendo bem redundante, o que você perdeu por conta do AVC. Então, não abra mão desse primeiro período aí pós o AVC. Não fica com preguiça, não fica desanimado, não fica com angústia pensando que nada vai voltar. Não, tenha força de vontade, porque sim, esses 3 primeiros meses eles são cruciais. Não tô dizendo que depois disso você não vai melhorar. Claro que pode sim haver uma, né, recuperação melhor depois, mas esses 3 primeiros, tenha cuidado, não deixa pra lá. Se engaje, porque é muito melhor para você. Nesse estudo também foi visto que a faixa etária que estava tendo uma incidência maior de AVC era na idade de 30 a 40 anos, ou seja, os considerados adultos jovens, né? Por quê? Porque estava tendo uma carga muito grande de estresse, tinha gente com obesidade que não praticava atividades físicas e acabava que tinham o AVC. Isso tudo pode ser prevenido, tá? Contanto que você tenha uma vida saudável, tenha uma alimentação boa e pratique exercícios. Nesse estudo mostrou também que cerca de 80% dos casos ocorridos de AVC poderiam ter sido evitados, caso o paciente ele tivesse uma vida saudável, uma alimentação regrada, prática de exercícios e o acompanhamento médico regular. E o que eu também achei impressionante foi que cerca de 66% das pessoas elas só vão se tratar depois de algum sintoma percebido, né, do AVC, porque outra pessoa influenciou ou foi com essa pessoa fazer o tratamento, porque senão essas pessoas não teriam ido, teriam visto o sintoma e deixado passar, o que eu fiquei tipo de cara. Outra coisa que muita gente deve saber é que a pressão alta não é uma coisa tão legal. Você sempre tem que estar indo no médico, né, para poder regular, para poder ver como é que tá, você tem que tomar algum remédio. E para quem não sabe, a pressão alta é uma das principais causas e fator de risco do AVC. Quem tem a pressão alta tem que ter muito cuidado. Se tiver que tomar algum remédio, toma direitinho. Se tiver que ir no médico, vai no médico. Por quê? Já não é bom para o seu corpo ter aquela pressão alta, não só por conta do AVC, por conta de várias outras doenças também. Mas isso é um fator de risco imprescindível, certo? Eu sofro de pressão alta, mas só que intracraniana. Eu tomo remédio, eu tomo os meus AS, meus anticoagulantes, anticonvulsivantes, para poder evitar. Eu tenho que fazer o máximo possível para que eu não tenha outro AVC. Como eu disse para vocês aí, numa outra curiosidade que eu vi, cerca de uma pessoa a cada 4 volta a ter um AVC. Mas se ela se cuidar, se prevenir, isso, né, tem uma proporção de uma chance menor dessa pessoa voltar a ter um outro AVC. Então, a pressão alta tem que ser muito bem controlada para que isso não se torne um fator de risco para que você tenha um AVC. E o interessante é saber que cerca de 25% da população brasileira nem sabe o que é um AVC. Muitas das vezes elas vão ter algum sintoma e vão deixar passar batido porque não sabem nem como agir. Então a informação, gente, é a melhor recomendação. Se você conhece alguém que tem algum fator de risco, uma predisposição a ter não só um AVC como outra doença, busca mostrar para ela um caminho, fala que o acompanhamento médico é interessante, né? E porque vai ser tão bom para ela quanto para quem tá ali cuidando dela, que vai estar perto dela, ajudando ela se ela tiver algum problema de saúde, né? Então, se você gostou do conteúdo, ficou interessado por esse mundo da neurologia, do AVC ou de outras doenças e quer saber um pouco mais, então se inscreve no canal, tá? Acompanha aqui os vídeos, deixa um like aí, o seu comentário se tiver alguma pergunta, com certeza eu vou te responder e até a próxima!